Falar em dinheiro, eu quero falar sobre uma coisa assim inusitada, né? Uma herdeira austro-alemã, ela está reunindo um grupo de cidadãos para decidir como ela deve doar grande parte da fortuna que ela herdou do seu avô. O nome dela é Marlene Engelholm. Ela tem só 31 anos, gente. Vive em Viena. Ela quer que 50 austríacos determinem como devem ser distribuídos os 133 milhões que ela herdou. E sabe o que ela diz? Eu herdei uma fortuna e, portanto, isso sem ter feito nada. Então, eu quero distribuir isso. Eu quero dividir. E ela é descendente de Friedrich Engelhor, fundador da empresa farmacêutica alemã BASF. E eu estou aqui agora com a Tatiana Naumann, que é advogada especialista em direito de família e sucessões, em casos de mulheres vítimas, não, de violência, sim, de fortuna, né? E aí reduzir porque tem até a violência financeira, tem a violência física, psicológica, tem tudo, né? E eu quero que ela me conte porque no Brasil isso não é muito comum, né? Isso é mais coisa de americano, de europeu. Tatiana, bom dia. Bom dia, Tudo bem com você? tudo bem? Você tá onde, Tatiana? Eu tô no Rio. Tá no Rio de Janeiro. Como é que tá o Rio de Janeiro hoje? É um dia lindo, ensolarado. É. Eu tenho uma amiga, uma ouvinte querida aí que chama minha querida Miriam Alonso, aí no Rio de Janeiro. Isso mesmo. Diga lá, menina, essa questão de distribuir dinheiro de herança não é coisa de brasileiro, não, né? Ah, não é, falou muito bem, não é uma questão cultural mesmo, né? Do Rio de Janeiro, não, do brasileiro. É, muito, aí por isso nos chama tanta atenção, né? Quando vem um fato desses, a gente fica muito intrigada. É, porque essa bilionária, inclusive, né, ela diz que, o curioso de tudo isso, né, decidiu redistribuir essa fortuna, afirmando que ela não quer ser tão rica, que é uma coisa, assim, completamente diferente de nós, brasileiros, que vamos juntando dinheiro, né, quem pode, né, quem herda grandes fortunas, e vai juntando, juntando, e é uma coisa sem fim. Sim. Porque o que acontece? No Brasil, você não tem, não existe inventário de pessoas vivas, né? Então, você tem que fazer um planejamento sucessório ou através do testamento, que é esse ato de uma escritura pública para dispor a forma com que os seus bens vão seguir depois da sua morte, ou através de um pacto pré-nupcial. Hum. A gente tem discutido bastante essa questão do planejamento sucessório, porque tem um projeto de lei que ele quer excluir os cônjuges da cadeia sucessória. Então, isso é uma questão que está começando a tomar mais forma recentemente por causa desse projeto, mas a gente ainda está em vagarosos passos perto dos outros países em relação a essa cultura especialmente, né, de procurar um advogado antes das coisas acontecerem, né? Que as pessoas têm muito hábito de procurar depois que o problema já está instaurado, né? É assim com a saúde também, né? Depois que se estabelece a doença, aí a pessoa corre para tentar solucionar o problema, né? Perfeitamente. Não existe uma prevenção, né? Uhum. Me fala desse projeto, por favor, Tatiana. É, bom, como eu falei, ele quer excluir os cônjuges da cadeia sucessória, né? E que aí, na verdade, são eles os descendentes, os ascendentes e os cônjuges. Aí ficaria como
na cadeia sucessória apenas os descendentes e os ascendentes. Então, Aí peraí, sai. deixa eu entender. O casal, casado, marido e mulher, ok? Aham, O que que tem sim. aí com relação ao cônjuge? Não entendi. Porque o cônjuge, ele tem duas formas. O meieiro, que ele tem 50% dos bens, e ele herda também como herdeiro. Aí esse projeto vai tirar essa parte do herdeiro. Ele vai permanecer com essa parte da meiação, que só acontece em razão do divórcio ou da morte, a herança, que acontece só em relação à morte. Aí esse projeto ele vai tirar o cônjuge como herdeiro. Tá, mas nesse caso, tira ele dos bens que a mulher está levando para o casamento? Não entendi. Desculpa, não consigo entender isso. Tira os bens. Tem um patrimônio do José e Maria. Tá. Aí o José morreu. Hum, A mulher, ela só vai ter a parte que é da metade que é do casal. Ela não vai ser herdeira do José. Entendeu? entendi. E vai para onde isso? Aí continua, permanece como herdeiro os descendentes e os ascendentes. Descendentes, filhos e netos e ascendentes, que são os pais. Uhum, Aí a- o monte vai ser partilhado entre os descendentes e ascendentes. uhum. É É, bem controvertido mesmo e como eu expliquei, como a gente está, como é uma coisa relativamente recente em termos de Brasil, a gente ainda tem muitas coisas para caminhar antes desse projeto ser aprovado, né? Inclusive dessa questão de fazer, o que vai acontecer? A gente vai ter que pensar nisso com a aprovação desse projeto, a gente vai ter que começar a pensar nesse planejamento sucessório que eu estou explicando. Aí, como é que a mulher que tem um patrimônio comum com o marido, ela vai poder se resguardar em relação de uma possível injustiça em relação a essa mudança legislativa? Ela vai fazer, eles vão fazer já um planejamento sucessório, o José vai fazer o testamento dele e vai sanar eventuais injustiças decorrentes dessa uhum. situação. Em que pé que está esse projeto, Tatiana? A gente está aguardando a aprovação. Uhum. E você acha que teria que ter vários ajustes num projeto desse? Você sabe, quando a gente fala de projeto, é tão interessante isso, que o brasileiro também não se dá conta da importância que é uma Assembleia Legislativa, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, né? Porque as coisas Sim, acontecem lá. O governador não é ele que fez isso, não é o presidente que fez isso, é o seu deputado. Então, tá na hora realmente, né, Márcio Araújo, da gente prestar mais atenção no deputado que a gente vota, né? Porque são eles que fazem as leis, né, Tatiana? sim, e eu acho muito importante também fazer o que a gente está fazendo aqui agora, né? Discutir as coisas antes delas acontecerem, né? Porque depois que elas já não tem mais jeito, você tem que saber que existe e se preparar e tomar as providências, né? Geralmente as pessoas, às vezes, quando uma pessoa fica doente, que tem uma doença que a atacou, uma doença grave, em que ela está lúcida, ela tá, né? Ela fala, ela ouve, ela tudo, ela começa a tomar providências, né? Porque ela sabe, o médico diz que tem 1 ano de vida, 2 anos de vida, sei lá, 6 meses. Aí ela corre, quer dizer, é uma coisa tão dolorida isso tudo, né? E nós É verdade. sabemos que quantas pessoas que depois que partem daqui, deixam um problema imenso para ser resolvido. É verdade. Porque nós não falamos sobre a morte.
Nós não gostamos de falar sobre a morte. É, isso é uma outra questão cultural também, né? Que a maneira com que a gente lida com a morte é muito, muito diferente do que é nos outros países, né? Então, acho que essa pegada aí, ela complica muitas coisas, coloca muita emoção. E as pessoas também têm muita dificuldade de falar de dinheiro. Aí é uma série de dificuldades. O casamento, por exemplo, como você falou, mas e os bens que eram dela antes? Então, outra coisa que a gente pode fazer em termos de planejamento sucessório, que é o pacto pré-nupcial, vai falar para uma pessoa que é para ela casar em separação total de bens, que é o regime mais seguro, porque você não impede de uma pessoa ter em condomínio um bem. Você pode perfeitamente ter com a outra pessoa, já que se houver esforço comum, você bota em condomínio. Mas é um facilitador enorme você pensar nisso no dia que o casal tem 20 anos. Depois, o patrimônio vai aumentando, vai acumulando, e as coisas ficam muito mais difíceis. Quanto mais Mas dinheiro, mais difícil para resolver, ou o dinheiro não importa quanto seja? A briga é a mesma. eu acho que a maneira com que as pessoas lidam com o dinheiro, quanto mais elas têm, mais difícil é. As pessoas que têm menos dinheiro não têm. Para começar, né? Assim, acho que as coisas são muito mais valorizadas. Ter uma casa é uma grande conquista, né? Depois que as pessoas vão tendo mais dinheiro, as coisas vão se perdendo um pouco. Nós somos muito consumistas, muito apegados a dinheiro. O dinheiro para a gente é o poder, né? Exatamente. Né? Então, quem tem mais poder. É verdade que sem dinheiro ninguém vive, né? A gente precisa de dinheiro para pagar as coisinhas, né? Que os básicos, mas que seja o básico do básico, né? Bom, daqui a pouco Não, desculpa, daqui a pouco eu vou falar com o Márcio sobre dinheiro. E a gente sabe que quando falta o dinheiro, é, como é que é aquele ditado que tem assim? Quando o dinheiro sai pela porta, sai pela janela. Não, como é que era mesmo? Me ajuda. Quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela. Porque não há amor ah, que resista a problemas financeiros. E existem pesquisas, inclusive, né, que falam sobre os casamentos que ruíram e que estão ruindo a todo dia por conta dessa questão financeira, né? sim, sim. É, Aí é é, um problema de base, né? Porque o casal não recebeu educação financeira lá na escola, né? E aí, quando chega na época do casamento, está muito imaturo, em relação a essas questões. Aí juntam duas pessoas maturas e o negócio não é muito, o resultado não é muito positivo. é. Qual o conselho que você dá para as pessoas com relação a cuidar do futuro, a não ter problemas quando a pessoa morre, enfim, que cuidados básicos e práticos e fáceis a pessoa pode ter? Olha, Olga, eu acho que a palavra de ordem agora é procure seu advogado, faça o seu planejamento sucessório, é, tanto com testamento, como com um pacto prenupcial, converse com seu companheiro sobre dinheiro e sobre a morte, né? O que pode acontecer, quais são as melhores alternativas. Meu conselho é esse. Uhum, muito bem. Tatiana, muito obrigada por hoje, tá? Bom final de semana aí. Obrigada para você também. Tá certo. Deixa eu chamar o Márcio Tchau. Araújo, que está ali fazendo contas. Márcio Araújo, vem aqui me dar.